A história de Raabe. Raabe é uma personagem bíblica que aparece no livro de Josué, na Bíblia. Ela era uma prostituta que vivia em Jericó, uma cidade fortificada que os israelitas planejavam conquistar. A vida de Raabe inspira fé e coragem, devido à sua confiança e obediência a Deus. Quando os espias, israelitas chegaram à cidade, Raabe os escondeu em sua casa, que ficava sobre a muralha. Mesmo correndo o risco de ser considerada uma traidora, Raabe ajudou a protegê-los dos inimigos, os soldados do rei de Jericó. Ela reconheceu que o poder de Deus estava com os israelitas e pediu que eles salvassem sua vida e a de sua família quando a cidade fosse conquistada por Israel. Os espias prometeram protegê-la, mas pediram que ela trouxesse todos os seus familiares para sua casa e que colocasse uma corda vermelha na janela, para os soldados poderem identificá-la. Quando a cidade foi conquistada, Raabe e sua família foram salvos, como havia sido prometido. Raabe é um exemplo de coragem e fé por demonstrar confiança em Deus, arriscando-se para ajudar os espias israelitas. Raabe creu no Deus de Israel e confiou na promessa que os espiões lhe fizeram. Além disso, sua conversão mostra que Deus está sempre disposto a perdoar e a dar uma nova oportunidade, independentemente do passado da pessoa. Raabe também foi mencionada como uma antepassada de Jesus Cristo, fazendo parte da sua linhagem, conforme registrado no Evangelho de Mateus 1:05. A história de Raabe é uma inspiração para aqueles que buscam um novo começo e uma vida melhor, com a ajuda de Deus. Detalhes marcantes da vida de Raabe. Identidade. Raabe era uma prostituta que vivia em Jericó, uma cidade fortificada, e é uma personagem do livro de Josué na Bíblia. Ações notáveis. Ela escondeu espiões, israelitas em sua casa sobre a muralha de Jericó, arriscando sua própria vida, porque confiava no Deus de Israel. Raabe pediu que sua vida e a de sua família fossem poupadas quando os israelitas conquistassem a cidade. Símbolo de fé. Raabe demonstrou grande fé e confiança no Deus de Israel, contrariamente aos deuses cananeus, ao rei e aos soldados de Jericó. Ancestral de Jesus. Ela é mencionada como parte da genealogia de Jesus Cristo no Evangelho de Mateus 1:05, tendo se casado com Salmão, com quem teve Boaz, futuro marido de Ruth e avô de Davi. Consequências. Após ajudar os espias, Raabe e sua família foram salvos durante a conquista de Jericó, conforme a promessa dos espias. Sua casa foi um refúgio e um lugar de salvação. Contribuições. Raabe é elogiada por sua hospitalidade, bondade e coragem. Ela arriscou sua vida para esconder os espias e agiu pela fé ao seguir as instruções dos espias para sua própria salvação. Lições. Raabe é um exemplo de fé vivida na prática, expressou confiança em Deus e a coragem de agir sabiamente, com temor ao Senhor. Ela também ensina sobre o poder de transformação e perdão divino, mostrando que o passado não define o futuro de quem entrega a Deus. O que aprendemos com Raabe? Primeiro, fé vivida na prática. A fé e coragem de Raabe foram expressas de uma forma prática e verdadeira, fazendo com ela e sua família fossem salvos da destruição de Jericó. Da mesma maneira, a nossa fé em Deus deve ser genuína, mesmo que isso possa colocar a nossa vida e conforto em risco. Segundo, a importância da confiança. Raabe acreditou em Deus e ele salvou a ela e a sua família, mesmo sendo uma mulher de vida duvidosa. Isso nos mostra a importância da fé em Deus independentemente de nossa situação e do nosso passado. Terceiro, a vontade e propósito de Deus vão se cumprir, tudo que esteja em desacordo com ele será frustrado. Se não estivermos seguros no Senhor, nossos sonhos podem ruir, tal como as muralhas de Jericó. Quarto, a coragem de agir pela fé. Raabe teve coragem de esconder os espias e ajudá-los, mesmo com o risco de perder sua própria vida. Isso nos ensina a ser corajosos e a agir de acordo com a vontade de Deus. Quinto, perdão e transformação divina. O Senhor é perdoador e bondoso. O amor e perdão de Deus são mais fortes e relevantes do que o passado e a origem de qualquer pessoa. O exemplo de Raabe mostra-nos que Deus é o Salvador misericordioso. Ele não faz acepção de pessoas, ao contrário, conhece o coração e transforma aqueles que confiam nele de todo o coração. Não há nada que nos possa afastar de seu amor. Sexto, a importância da hospitalidade. Raabe acolheu os espias com bondade e hospitalidade, mesmo sendo estranhos para ela. Isso nos ensina a sermos acolhedores e a tratar bem aqueles que estão precisando de ajuda. Sétimo, a recompensa da obediência a Deus. Raabe foi recompensada por sua obediência a Deus, a salvando e tornando-a numa ancestral de Jesus Cristo. Isso nos mostra que obedecer a Deus pode trazer muitas bênçãos em nossa vida. Estudo bíblico sobre Raabe.
Feita Rob. Ela não tinha dúvidas que a vontade de Deus ia acontecer, e que todo o seu propósito ia ser cumprido. Raabe não pôs sua confiança nos deuses cananeus, no rei, ou nos soldados, muito menos nas muralhas de Jericó, que lhe conferiam uma aparente condição de cidade protegida. Ela confiou no Deus Criador. A bondade de Raabe. A bondade de Raabe pelos 2 espias parecia loucura, mas também seria recompensada pela proteção que recebeu da destruição de Jericó. Ela se pôs em risco para salvar a vida dos 2 homens, mas pediu-lhes que eles também mostrassem misericórdia quando viessem conquistar a cidade. A família de Raabe. Raabe tinha pai, mãe, irmãos além de outros parentes, e estes foram tidos em alta consideração por ela. No acordo feito com os espias, a corajosa Raabe incluiu toda a sua família. Ela queria que todos fossem salvos, quando a cidade fosse entregue a Israel. De prostituta, Raabe passou a missionária. Ela anunciou a todos os seus familiares que a cidade estava condenada, mas ainda havia uma esperança. A boa notícia era que eles poderiam ser salvos se permanecessem em sua casa. Eles acreditaram na mensagem de Raabe. Pela bondade de Deus, a casa de Raabe se transformou num lugar de salvação. Primeiramente, na bondade demonstrada aos 2 espias israelitas protegidos lá. E, posteriormente, toda a sua família também recebeu a bondade e salvação de Deus. A recompensa pela obediência de Raabe. Os israelitas sitiaram e rodearam a cidade de Jericó por 7 dias, levando a arca da aliança e trombetas. No último dia, rodearam 7 vezes a cidade. Na última vez, todo o povo gritou e as muralhas caíram milagrosamente. A cidade foi tomada, mas Raabe e sua família foram poupadas na destruição da cidade de Jericó. Depois que Josué e os israelitas conquistaram Jericó, Raabe e seus familiares começaram a fazer parte do povo de Israel. Na genealogia de Jesus, Mateus 1, 5, descobrimos que Raabe casou-se com Salmão. Este era filho de Naasson, da tribo de Judá. Raabe e Salmão foram pais de Boaz, aquele que, mais tarde, se casaria com Rute, outra estrangeira, noutra linda história de bondade e resgate. Estudo bíblico sobre Raabe, redenção e graça através da fé. Raabe era conhecida em Jericó por ser prostituta, uma vida marcada pelo pecado. Olhada com desprezo, seu passado a condenava a uma vida sem esperança ou honra. Porém, a chegada de 2 espiões israelitas mudou completamente o rumo de sua história. Quando os espiões, enviados por Josué, chegaram à cidade, Raabe os acolheu em sua casa, arriscando a própria vida. Ela reconheceu neles o poder do Deus de Israel, afirmando ter ouvido sobre as maravilhas que ele havia realizado para seu povo. Raabe viu uma chance de redenção no meio da iminente destruição de Jericó. Com fé e coragem, ela escondeu os espiões e fez um acordo para salvar sua família. Ela colocou um cordão vermelho na janela como sinal para que sua casa fosse poupada durante a invasão. Embora Raabe não conhecesse bem o Deus dos israelitas, confiou nele, colocando sua esperança de transformação em sua promessa. Essa ação marcou uma virada radical em sua vida. O que poderia ter sido uma tragédia, a destruição de Jericó, tornou-se o ponto de partida para uma nova trajetória. Raabe não apenas sobreviveu, mas também foi integrada ao povo de Israel, tornando-se parte da linhagem de Jesus. Sua história mostra que, independentemente do passado, a fé em Deus pode trazer uma mudança completa, transformando vidas até mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Raabe passou de uma vida de pecado à posição de exemplo de fé e redenção, mostrando que Deus oferece novas oportunidades a todos que o buscam. Raabe foi transformada através da fé. A história de Raabe é contada no livro de Josué capítulos 2 e 6. Sua fé no Deus de Israel transformou radicalmente a sua vida. Antes, Raabe era conhecida como uma prostituta, vivendo à margem da sociedade. Contudo, ao ouvir sobre os feitos poderosos do Deus de Israel, Raabe experimentou uma mudança profunda. Quando os espiões israelitas chegaram a Jericó, ela viu uma oportunidade de transformação de vida. Ao esconder os espiões, Raabe demonstrou uma confiança extraordinária em Deus. Este ato de fé foi o ponto de partida para uma transformação total de sua vida. De uma mulher com um passado sombrio, ela foi poupada da destruição de Jericó e recebeu uma nova identidade. Raabe não apenas se tornou parte do povo de Israel, mas também foi inserida na linhagem do Messias. Assim como Raabe foi transformada pela fé no Deus de Israel, nós também podemos experimentar uma nova vida por meio de Jesus Cristo. Ele nos oferece perdão e nos dá uma nova identidade como filhos de Deus. Pela fé em Jesus, somos libertos do nosso passado e recebemos um propósito e uma esperança renovados. Assim como Raabe, nossa história pode ser reescrita, mostrando que ninguém está além do alcance do amor e do poder transformador de Deus. Como a fé em Deus pode mudar a nossa história? A fé em Deus pode mudar nossa vida de maneira profunda, assim como transformou a história de Raabe.
Veja algumas maneiras práticas onde a fé pode fazer a diferença e transformar nossa história. Raabe reconheceu a soberania de Deus. Assim como Raabe reconheceu a soberania do Deus de Israel e confiou em sua promessa, nós devemos reconhecer o poder e a bondade de Deus em nossas vidas. Aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador é crucial neste processo. Isso significa crer que Ele morreu e ressuscitou para nos oferecer perdão e uma nova vida. Raabe tomou uma atitude de coragem e fé. Raabe decidiu esconder os espiões, um ato que exigiu coragem e fé. Ela enfrentou o medo com determinação, mostrando que a fé pode nos motivar a agir, mesmo em situações desafiadoras. De forma prática, isso significa dar passos ousados em direção a novas oportunidades e propósitos, confiando que Deus nos guiará e sustentará em cada decisão corajosa. Uma nova identidade e um novo caminho. Raabe fez um pacto com os espiões e seguiu suas instruções, demonstrando obediência. Da mesma forma, seguir os princípios de Deus e obedecer a seus mandamentos pode transformar nossa vida. Ao alinharmos nossas ações e escolhas com os ensinamentos de Deus, experimentamos crescimento espiritual e a realização do propósito que Ele tem para nossas vidas, assim como Raabe encontrou uma nova identidade e um novo caminho. Uma vida transformada, o legado de Raabe. Deus deu a Raabe uma nova identidade e um novo propósito, transformando completamente sua vida. Da mesma forma, ao aceitarmos Jesus Cristo, recebemos uma nova identidade como filhos de Deus, com o privilégio de vivermos uma vida plena e transformada. Este novo começo nos chama a abraçar um propósito renovado, refletindo a mudança interior e buscando cumprir os planos que Deus tem para nós. Assim, nossa vida ganha um novo significado e direção, alinhados com a vontade de Deus para nós. Assim, a fé em Deus não é apenas um conceito, mas uma prática que pode reescrever nossa história, trazendo transformação e esperança em qualquer circunstância.